Paz do Senhor, meus queridos. Eu sou o presbítero Evanaldo Souza e juntos estaremos estudando a nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Estamos no terceiro trimestre. A lição ela tem como título A Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Estaremos durante todo esse trimestre aprendendo nessa lição maravilhosa que tem assuntos muito relevantes para o nosso crescimento espiritual. O comentarista da nossa lição é o pastor Wagner Gabi. A lição de número 1 é o chamado para os gentios. A lição de número 2, a porta da fé se abre entre os gentios. A lição de número 3 é a graça que alcança todas as nações. A lição 4, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. A lição 5, Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. A lição 6, a suficiência da graça na cidade de Corinto. A lição 7, quando o Espírito sopra em Éfeso. A lição 8, despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. A lição 9, coragem para testemunhar, Paulo diante da multidão. A lição 10, uma esperança inabalável perante os poderosos. A lição 11, entre tempestades e promessas. A lição 12, o Evangelho chega ao coração do império. E a lição 13, a missão continua em nós. Então, durante todo esse trimestre, estaremos aprendendo esses assuntos maravilhosos para o nosso crescimento espiritual. Antes de entrarmos no assunto da primeira lição, vamos estar orando ao Senhor, pedindo a orientação de Deus, pedindo a capacitação do Espírito Santo, para que possa estar iluminando minha mente, coração, e me preparando para estar transmitindo a palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito e amado, graça te damos. Louvamos ao Senhor pela tua bondade, pelo teu favor e pela tua graça. Pedimos ao Senhor que possa estar iluminando o meu entendimento, o entendimento dos teus filhos que ouvirão a tua palavra. Que venhamos colocá-la em prática todos os dias da nossa vida. Desperta-nos, Senhor, para a tua obra. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A lição de número 1 é o chamado para os gentios. O chamado para os gentios. Então, nós já vemos que Deus ele sempre teve os gentios incluído no plano da salvação. E em um certo ponto, em um certo momento, ele vai dar início a esse envio do apóstolo Paulo e, obviamente, de Barnabé, que a lição vai se tratar. Vemos o projeto de Deus se cumprindo na vida desses dois servos do Senhor, enviando para fazer a missão entre os gentios. O texto áureo, ele nos diz assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13, versículo 2. A verdade prática nos diz assim: quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. A verdade prática, ela nos mostra uma necessidade da igreja ouvir a voz de Deus
estar atenta à voz de Deus, para que a igreja ela possa avançar, para que o evangelho possa alcançar vidas, e essas vidas serem transformadas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do evangelho. A igreja ela só avança se estiver na dependência do Espírito. O evangelho ele só é pregado com eficácia, com autoridade, se estivermos direcionados pelo Espírito de Deus. A obra que fazemos não é uma obra comum, não é uma filosofia humana. Não pregamos filosofia de homens, mas pregamos o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, assim como disse o apóstolo Paulo. Então, o Espírito de Deus é quem estará, enviando o apóstolo Paulo e Barnabé para executar a obra dele. Vamos para a nossa introdução. Diz assim: Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos 1:8. O evangelho alcançaria Jerusalém, Judeia, Samaria e chegaria aos confins da terra. Os capítulos 13 a 28 marcam a grande virada da narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a Antioquia. É dessa igreja, caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura, que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. A partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central e o Espírito é mostrado como o verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito para alcançar as nações. Bem, o escritor, da nossa lição, ele já é bem específico, mostrando que a igreja, a igreja em Antioquia, ela passa agora a ser um ponto central. A igreja em Antioquia, ela vai ser uma base de envio para os missionários. É muito interessante, irmãos, percebermos aqui que a igreja ela está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja aqui é uma igreja que está atenta a ouvir a voz de Deus, porque o que nós vemos é o Espírito de Deus pedir para separar, ou ordenar, melhor dizendo, e esta igreja escutar a voz do Senhor e obedecer. É importante não apenas ouvir, mas também obedecer ao mandado do Senhor. Quando nós olhamos aqui o escritor da nossa lição nos mostrar que a missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito Santo. Então, a missão aqui, para os gentios, não foi uma ideia gerada por Paulo, por Barnabé, pela própria igreja, pela liderança dessa igreja, olhou, viu a necessidade. Não foi uma visão humana. Aqui, a missão, ela foi dada pelo Espírito. O Espírito de Deus é que viu a necessidade da igreja, a
necessidade dos gentios, melhor dizendo, e procurou enviar aqueles que ele, o próprio Espírito de Deus havia escolhido para essa missão. Então, é interessante entendermos isso. Que não é porque se olha e vai achar que ali tem uma necessidade de enviar alguém, né? Mas o importante é estar aberto a ouvir a voz do Espírito de Deus. Quem conhece a necessidade é o Espírito Santo de Deus. A obra não é humana. Isso aqui, o Evangelho de Cristo, não é como uma empresa, né? Não é que se faz uma análise de mercado, analisa, estuda o ambiente, faz uma análise geográfica para daí fazer, enviar alguém para estar executando alguma coisa. Não, a Igreja de Cristo é diferente. A Igreja de Cristo, ela é guiada pelo Espírito de Deus. A Igreja de Cristo é guiada pelo Espírito Santo, ou é para ser guiado pelo Espírito Santo. E isso, meus irmãos, é uma necessidade que nós precisamos observar e pedir a Deus para que venhamos ser guiados pelo Espírito de Deus, a ponto de Ele nos escolher, nos chamar, nos separar, falar conosco, ouvirmos a sua voz e nos permitirmos ser enviados por Ele para fazer a sua obra. Vamos lá. Eu vou estar grifando apenas alguns tópicos aqui que me chamam a atenção. O tópico de número 1, parágrafo 1, melhor dizendo. E tópico primeiro diz: Antioquia, um centro escolhido por Deus. Fundada por Seleuco Nicator em 300 a.C., Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Culturalmente greco-helenista, abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial. Contando com o porto de Seleucia, foi ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Não por acaso Deus escolheu Antioquia como a base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio para as nações, uma verdadeira base missionária de envio às nações. Então, o nosso comentarista, ele já nos mostra, né, a visão de Deus em escolher este lugar, né, esta cidade, esta igreja, né, situada nessa cidade, para ser a base missionária. Né? Aqui o nosso escritor ele destaca o porto de Seleucia. Isso nos mostra a facilidade de locomoção, a logística que os apóstolos, né, teriam, né, os missionários teriam para se deslocar. Né? A questão cultural, a questão comercial, o fluxo de pessoas ali naquele lugar facilitou, de certo modo, para que o apóstolo Paulo e Barnabé pudessem se deslocar para alcançar os gentios. Isso é algo que Deus fez não por acaso. Né? Deus ele não toma nenhuma decisão, não faz nada sem propósito. Deus ele é o Deus de propósito. Deus ele toma as decisões, ele age dentro de um propósito para alcançar o seu objetivo, para fazer a sua vontade, para que o seu nome venha a ser glorificado. O subtópico 2 diz: profetas e doutores servindo ao Senhor. Então, a igreja em Antioquia, a Bíblia diz que ela tem profetas e mestres, né? Ou profetas e doutores. Isso nos mostra uma igreja que era equilibrada. Ó, grifei aqui algumas partes. Ministérios que após o período apostólico tornaram-se pilares
da edificação da igreja. Quais são esses ministérios? Profetas e doutores. Esses dois ministérios foram os pilares, né? Foram os pilares para a igreja. E isso é importante, porque isso mostra um equilíbrio. A igreja em Antioquia existia profetas e mestres. Existiam aqueles que ensinavam a palavra de Deus embasado nas escrituras, nas tradições que Cristo ensinava, dos ensinos de Cristo. E havia também os profetas, aqueles que exortavam pela inspiração do Espírito Santo de Deus. E isto é importante existir na igreja. A igreja ela não pode ter apenas profetas, mas também não pode ter apenas mestres. A igreja ela precisa ser equilibrada. A igreja precisa ser ensinada, edificada. Mas a igreja também precisa ter os profetas, aqueles que exortam, direcionados também pelo Espírito de Deus, impulsionados pelo Espírito de Deus. Aqueles que recebem de Deus também essa autoridade para estar fazendo conforme o Espírito Santo ordenar. Hoje estamos vivendo em dois extremos. Quando existem igrejas que banalizam a questão das profecias, uns que se denominam profetas e muitas coisas fazem que não condiz com a palavra. E por conta disso, existem aqueles também que se dizem conservadores, que desprezam as manifestações proféticas. E isso, meu irmão, é algo que nós precisamos tomar cuidado. Não é porque existe o falso que não exista o verdadeiro. Existem os verdadeiros profetas, assim como existem também os verdadeiros mestres, os verdadeiros doutores, que estão com a responsabilidade de educar a igreja de acordo com a palavra do Senhor. Então, o que nós entendemos é que a igreja precisa ser equilibrada. Precisa existir o equilíbrio na igreja de Cristo. Não só apenas profetas, mas também não só apenas doutores. Precisa existir profetas e doutores. Outro ponto que eu destaquei aqui. A disposição desses líderes em buscar a vontade divina revela uma comunidade madura, centrada em Deus e apta a discernir o propósito do Espírito para além das necessidades locais, né? Então, a disposição da liderança da igreja em Antioquia. Era uma igreja que estava, onde os seus líderes estavam ávidos a ouvirem a voz do Espírito de Deus, né? Ávidos a ouvirem o que o Espírito de Deus queria fazer na sua igreja. Uma vez que eles ouviram a voz do Espírito, eles tomaram a decisão de enviar os dois servos do Senhor, Barnabé e Saulo, para a obra missionária. Isto aqui nos mostra uma necessidade nos dias de hoje. Isso aqui nos mostra uma necessidade de uma liderança que ouve a voz do Espírito. Aqui nos mostra uma necessidade de uma liderança que está atenta à voz do Espírito de Deus, de uma liderança que não está levando mais a obra de Deus de maneira mecânica, de uma maneira engessada, porque isso é muito comum nesse tempo. Isso é muito comum de uma liderança permanecer apenas vivendo no costume, né, na rotina da liturgia e esquecer de ouvir a voz do Espírito de Deus, de
estar atenta à voz do Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que conhece a necessidade da igreja. Então, quando o Espírito de Deus fala com essa liderança, eles ouvem o Espírito Santo, logo eles perceberam que existia uma necessidade para além da igreja local. Existia pessoas carentes, necessitadas de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o Evangelho de Cristo. Mas para isto, eles precisavam ouvir a voz do Espírito e enviar aqueles que o Senhor escolheu. É importante, é necessário, é urgente a igreja desse tempo estar abertas a ouvirem a voz do Espírito de Deus. É urgente a igreja deste tempo, as lideranças desse tempo, ouvirem a voz do Espírito de Deus. Vamos lá. A separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo ordenou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A igreja respondeu com jejum e oração e imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando os seus melhores obreiros. Esse ato inaugura um novo momento da história cristã. A missão aos gentios é assumida oficialmente pela igreja. A obediência da congregação demonstra que a comunidade local é a parte ativa da vocação missionária e que o envio deve ser sempre acompanhado por intercessão, consagração e dependência do Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele ordenou: apartai-me ou separai para mim. O Espírito de Deus é que está separando. O Espírito de Deus é que está ordenando. O Espírito de Deus é quem está escolhendo o apóstolo Paulo e Barnabé para executar a obra dele. É o Espírito Santo que deve escolher os obreiros para a sua obra. É o Espírito Santo que deve separar, mostrar quem são esses que ele quer para executar a sua vontade, o seu querer. Isto aqui é urgente também no nosso tempo. Isso é urgente nos nossos dias. Porque muitas vezes o critério para se escolher, para se separar alguém para o ofício da obra do Senhor, muitas vezes não é o Espírito Santo que está chamando, escolhendo. Muitas vezes o critério é porque fez favores. Muitas vezes o critério é por algum outro motivo pessoal. Mas aqui quem escolhe é o Espírito Santo. O Espírito Santo diz: apartai para mim, apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Bem, meus irmãos, uma vez que a obra é de Deus, quem tem que separar é Deus. Uma vez que a obra é do Senhor, quem tem que chamar é o Senhor. O Senhor ainda fala. O Senhor ainda escolhe, ainda chama. Parece-me que a carência de se ouvir a voz de Deus tem feito com que muitas lideranças separem pessoas pelo seu próprio critério, pelo seu próprio olhar. Isso nos faz lembrar
E quando Deus ele diz que na casa de Jessé havia um que ele tinha escolhido para ser rei, e quando Samuel enche o vaso de azeite e vai até a casa de Jessé, e chega lá, quando ele se depara com o primeiro, um dos filhos de Jessé, ele diz: verdadeiramente está diante de mim o rei. E o Senhor diz que não. Então, muitas vezes, a escolha está sendo feita pela aparência. Às vezes, a separação está sendo feita por conta de uma aproximação, de uma amizade, de um achego, de um parentesco. Mas quem tem que escolher é o Espírito de Deus. Por quê? Porque é Ele que conhece a nossa estrutura. Ele sabe a quem Ele está escolhendo para fazer a sua obra. Ele sabe quem Ele escolhe para fazer a sua vontade, o seu querer. É urgente. Eu ainda vou além. Eu digo que essa carência que estamos vivendo nesse tempo, de obreiros fiéis a Deus e verdadeiros, ela também se deve por conta da igreja. A igreja, ela tem um papel importante. O Senhor Jesus disse assim: na verdade, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Orai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Orai ao Senhor da seara. A igreja tem que interceder, pedir a Deus por bons obreiros. A igreja tem que orar a Deus pedindo bons pastores, bons líderes, bons missionários. É um papel da igreja também. Então, se estamos vivendo esta decadência de verdadeiros obreiros nas igrejas, é porque também a igreja como corpo, ela está pecando em não pedir a Deus para que o Senhor levante esses obreiros, obreiros verdadeiros, obreiros fiéis, obreiros que estão disponíveis a sofrer, dispostos a sofrer pela causa do Evangelho. A igreja aqui, ela responde ao chamado desses irmãos à separação com oração, com jejum. Uma igreja que ora, uma igreja que jejua, com o objetivo do crescimento da obra de Deus. Ela sempre será a igreja vitoriosa. Sempre será a igreja vitoriosa. Vamos para o tópico 2. O Espírito Santo e a obra missionária. O Espírito que conduz a missão. Esse é o subtópico. Grifei uma parte que diz assim: sem o poder do Espírito Santo, até os apóstolos permaneceram retraídos. Com Pentecostes, tornaram-se proclamadores ousados da fé. Sem o poder do Espírito Santo, até os apóstolos ficaram retraídos. Depois do Pentecostes, a partir do momento que desceu sobre eles o poder do Espírito, o revestimento de poder, eles ficaram ousados na fé, cheios de autoridade, cheios do poder de Deus, cheios de convicção, cheios de ousadia para pregar o Evangelho de Cristo com autoridade, com poder, para que as pessoas fossem convencidas através do Espírito. Não podemos pregar o Evangelho de Cristo sem estarmos municiados, capacitados, revestidos, munidos pelo poder e autoridade do Espírito Santo. Quando nós olhamos para esse tópico aqui, nós vemos a necessidade do revestimento de poder para aquele que prega a palavra, a necessidade
do revestimento de poder para aquele que prega a palavra de Deus. É necessário, é indispensável ser revestido do Espírito Santo de Deus. A igreja deste tempo, eu sempre trago nesse sentido, que é uma igreja onde não vemos mais batismo com o Espírito Santo como antes. Não há também aquela sede, aquela busca como antes. Muitas vezes também não há ensino que incentive a igreja a buscar o batismo com o Espírito Santo como antes. Então, essa realidade, ela precisa ser mudada para pregarmos um evangelho de poder, para pregarmos um evangelho que faça a diferença na vida daqueles que ouvem. É necessário estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. É necessário estarmos capacitados, munidos dos dons do Espírito, cheios da graça do Senhor, para pregarmos um evangelho que transforma. Não palavras de efeito, não palavras bonitas, mas o evangelho verdadeiro, o evangelho simples, mas o evangelho que transforma, o evangelho de poder, o evangelho de salvação. O poder do Espírito Santo na evangelização dos gentios. Os discípulos evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. O batismo no Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de Cristo e eficácia em sua mensagem. Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar resistências, realizar sinais e consolidar a igreja em diversos povos e regiões. A expansão registrada em Atos de 120 discípulos a multidões é resultado direto dessa obra sobrenatural. O poder do Espírito Santo na vida daquele que evangeliza. A capacitação do Espírito Santo na vida daqueles que evangelizam. Quando os apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, eles tiveram mais ousadia, eles tiveram mais discernimento espiritual, autoridade espiritual, essa unção do Espírito de Deus, esse poder que Deus confere aos seus filhos uma vez que recebem o batismo com o Espírito Santo. Não é para um exibicionismo, não é para pular de um lado para o outro, não é para demonstrar espiritualidade. Esse poder conferido a nós, ele tem um objetivo, ele tem um propósito, nos capacitar para pregar a palavra com mais autoridade, pregar a palavra de Deus com ousadia, realizar sinais em nome do Senhor, não para o engrandecimento daquele que prega, mas para o engrandecimento daquele que o capacita. Esse revestimento de poder também ele nos dá força, coragem e disposição para sofrer por amor a Cristo, para não temer a resistência, para não temer as afrontas, as ameaças. Os apóstolos, todos eles, exceto João, teve morte violenta, decapitado, traspassado pelo meio, crucificado, mas não negaram o nome do Senhor. A capacitação espiritual na vida do crente nos dá essa autoridade,
nos dá essa convicção, nos dá essa certeza, nos dá essa ousadia de pregar o Evangelho de Cristo com alegria, pregar o Evangelho de Cristo com confiança, com certeza, com coragem. O Espírito de Deus nos convence das verdades escritas na sua palavra. O Espírito de Deus nos habilita, nos dá discernimento para pregar a palavra dele, assim como deu aos apóstolos, assim como falou com o apóstolo Pedro, assim como deu visão, arrebatamento de sentidos. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos e também precisa ser nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Evidências, sobre o tópico 3, da ação missionária do Espírito. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas, apesar de perseguições. Demonstração, evidência. Evidência que é ou que foi uma igreja guiada por Deus, enviada por Deus, levantada por Deus. Porque, embora houvesse perseguições, embora muitos fossem mortos, a igreja só fazia crescer, só fazia avançar, só fazia prosperar. E isto é uma bênção, a evidência que o Espírito Santo de fato escolheu vai ser o crescimento. Não vai ser a perseguição que vai fazer parar. Não vai ser as tribulações que vai fazer parar, que vão fazer parar. Muito pelo contrário. Quanto mais o cristão percebe, o verdadeiro cristão, o servo de Deus que está no propósito, percebem que ele está sendo perseguido por conta do Evangelho, ele vai louvar o nome do Senhor, vai glorificar o nome do Senhor, vai exaltar o nome do Senhor, porque está se cumprindo nele o Evangelho de Cristo. Vamos para o último ponto para finalizarmos. A igreja como agência missionária. A igreja que ouve a voz de Deus. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejua e discerne a direção de Deus. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. A obra missionária não é programação, mas identidade. Em Atos 13, vemos que o Espírito fala à igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. A igreja que ouve a voz de Deus. Uma igreja que ora, jejua e discerne a direção de Deus. Uma igreja que ora, jejua e discerne a voz de Deus ou a direção de Deus. Jamais essa igreja teria sucesso se ela não tivesse essa prática. A prática da oração, a prática do jejum, o discernimento. Se faz necessário nesse tempo também. A igreja viver em constante oração. A igreja viver na prática da oração. Porque isso é importante. Porque estamos vivendo na época em onde chegamos e já estão todos sentados.
Estamos vivendo a época da igreja que não gosta de orar. A vida está tão corrida, né? A busca pelas coisas necessárias da vida, que eu posso dizer também assim, tem tomado tempo. E às vezes o tempo que se tem de ir para a igreja, ele é sufocado. E às vezes quando chegamos na igreja também, é muito difícil encontrar alguém com o joelho dobrado, orando a Deus, pedindo a sua bênção, a sua graça, a unção do seu Espírito. Então, Antioquia é uma igreja modelo, uma igreja que orava, uma igreja que jejuava e uma igreja que tinha o discernimento do Espírito Santo de Deus, discernia a vontade de Deus. Isso é importante. É necessário a igreja entender. É necessário a sua liderança entender. Está apta, entendendo o que Deus quer. O que é que Deus quer para a sua igreja? Quem dentre os irmãos Deus está chamando para algo grandioso? Para executar uma grande obra? Quem? Então Deus ele ainda fala, mas a igreja ela precisa estar em oração, em jejum, para poder discernir a voz de Deus, a vontade de Deus. Uma igreja que envia e sustenta missionários. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio, não retém seus melhores servos, mas os consagra ao propósito eterno, sustentar, interceder e acompanhar missionários é a parte inseparável da vocação eclesial. Assim, como Antioquia se tornou um centro de envio, cada igreja local é chamada a tornar-se base de operação para que o Evangelho alcance novos povos e culturas. Então, a igreja que envia e sustenta seus missionários. A igreja, ela precisa, além de enviar, sustentar. Então, Antioquia é a igreja modelo, é a igreja que é uma base, é uma igreja onde o missionário ele sabe onde recorrer. A igreja ela precisa impor as mãos sobre os missionários para enviar, mas ela também precisa estender as mãos para ajudar, para acolher, para sustentar. O missionário não pode ser enviado e ser deixado para que Deus cuide. A igreja local, ela precisa tomar essa responsabilidade para si. Outra coisa, outro ponto interessante é que a igreja aqui, Deus ele escolhe, né? O Espírito de Deus escolhe Barnabé e Saulo, e são dois grandes homens de Deus, dois grandes servos do Senhor, dos bons obreiros, bons servos de Deus. Então a igreja ela não retém esses. Não, esses aqui não podem sair. Esses aqui não podem ser enviados. Não, a igreja ela entende a causa do Evangelho. A liderança ela entende a necessidade da expansão do Evangelho. Aqui não existe uma liderança que só está pensando na igreja local. Aqui na igreja de Antioquia existe uma liderança que está preocupada com a expansão do reino de Deus. Então, isto é também uma necessidade nesse tempo. Da igreja não reter, não segurar,
os bons obreiros, mas aquele que de fato tem um chamado de Deus e o Espírito de Deus tem escolhido para executar a sua obra, essa pessoa precisa ser enviada. Essa pessoa não pode ser presa. Essa pessoa precisa ser enviada debaixo da bênção de Deus, debaixo do apoio da igreja, debaixo do sustento da igreja, sendo mantida pela igreja local, para que o Evangelho de Cristo continue sendo propagado, pregado e almas venham ser alcançadas. Vamos lá. Uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece: ir, pregar, fazer discípulos e alcançar as nações. No mundo ainda há povos que nunca ouviram o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O Espírito continua chamando homens e mulheres para essa obra, e cabe à igreja entender o chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ele. A igreja que cumpre a grande comissão. A igreja, ela precisa cumprir esse chamado. Ir por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura, que ninguém for batizado. O ide do Senhor, ele ainda está estabelecido para a igreja deste tempo, para a igreja contemporânea. Quando nós falamos de envio de missionários, quando nós entendemos a necessidade de envio, biblicamente, de envio de missionários, para além das fronteiras, para alcançar vidas que nunca ouviram o Evangelho de Cristo, nós estamos falando de uma igreja onde essa liderança entende a necessidade da obra missionária. A liderança da igreja precisa, porque o missionário não vai por si só. O missionário ele não auto se envia. Ele é enviado. Alguém põe as mãos sobre eles e os envia. Ele não pode sair por conta própria. E uma vez que eles forem enviados, eles precisam ser amparados, cuidados, mantidos. A liderança desse tempo precisa se preocupar mais com a obra missionária. Precisam perder mais o apego para aquela igreja local ou para um benefício pessoal. Alcançar vidas para o reino de Deus precisa ser a missão primordial da igreja. O investimento em grandes templos talvez não esteja agradando tanto a Deus como investimento na vida de pessoas. Isso precisa ser mudado nesse tempo. Essa visão precisa ser mudada. As lideranças precisam olhar para as pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Deus ainda escolhe, Deus ainda chama, as almas estão clamando. Mas a igreja precisa estar atenta à voz do Senhor. A igreja precisa ouvir a voz de Deus. Os missionários precisam ser bem aparados. Os missionários, muitos estão vivendo com muitas dificuldades. Sustentar suas famílias. E muitas vezes lideranças têm salários exorbitantes. E muitos missionários passando dificuldade. A igreja precisa abrir os olhos para isso. A lição desse trimestre
vai despertar em nós a necessidade de olhar para a obra missionária com o olhar do Espírito Santo de Deus. Olhar para a obra missionária com o olhar que Cristo Jesus olhou para nós, para nos alcançar, amando nossas vidas. É esse mesmo amor que o Senhor teve por nós, que precisamos ter por aqueles que ainda não alcançou ou foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. Vamos orar a Deus, agradecendo. Ó bendito Deus e Pai, louvamos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Desperta-nos para a Tua obra. Desperta-nos para pregarmos o Evangelho àqueles que nunca ouviram. Desperta-nos para a obra missionária. Desperta-nos para trabalharmos, Senhor, na Tua obra. Que o Teu Espírito nos capacite. Que o Teu Espírito nos fortaleça. Que o Teu Espírito nos encha de sabedoria e de graça para fazer a Tua vontade, fazer o Teu querer, cumprir o Teu mandado. Muito obrigado, Senhor. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Até a próxima lição, se Deus quiser.